E o Corinthians já admite vender atacante mesmo que com prejuízo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais novidades sobre o tema e fala sobre West Ham e Rennes brigando por um zagueiro do Flamengo, Fabrício Bruno. Quero te atualizar também sobre Tabata, cada vez mais perto de virar reforço do Internacional. Já no Vasco, informação sobre reforços, falou sobre mais dinheiro entrando nos cofres do São Paulo, baixas importantes do Palmeiras para o confronto contra o Fla, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, o site que te dá o maior bônus do mercado, até R$800. Tô colocando na tela partidas dessa quarta na Copa do Brasil com os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Tem Bahia e Botafogo, vou de empate ou vitória do Botafogo. Tem Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense, vou de vitória do Red Bull. Também acho que o Atlético Mineiro vence o CRB. Empate para Palmeiras versus Flamengo, vitória do Grêmio contra o Corinthians, vitória do Fluminense contra o Juventude. Para participar na aposta real é super simples, link no comentário fixo. Você vai clicar, fazer seu cadastro e utilizar o promo code CNICOLA, tudo junto e maiúsculo. Dessa maneira você passa a ter direito a um bônus de boas-vindas que pode chegar até R$800, combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é do Cruzeiro, que está perto de alcançar 79 mil sócios torcedores, crescimento gigante, especialmente desde que Pedrinho BH se tornou dono da SAF da Raposa, crescimento de quase 40 mil sócios torcedores, expectativa é de que nos próximos meses a meta de 100 mil sócios seja alcançada. Já Daverson foi apresentado no Atlético Mineiro e vestirá a camisa 9. Entrevista coletiva descontraída, bem ao estilo do centroavante de 33 anos de idade, que assinou até dezembro de 2025 e terá salário na casa dos 700 mil por mês. Já o Cuiabá vendeu o lateral esquerdo Riquelme para o Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos, acordo de 3 milhões de dólares referentes a 70% dos direitos econômicos. Para completar, quero contar que Damian Soares alegou problemas pessoais e pediu para deixar o Botafogo. Por sua vez, o clube entende que precisa de uma boa proposta para liberar o lateral direito uruguaio. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que não terá dois jogadores super importantes para a decisão contra o Flamengo, marcada para as 8 da noite dessa quarta-feira no Allianz Parque. Nem Zé Rafael, nem o atacante Estevão terão condições de jogar. Os dois foram barrados pelo departamento médico, seguem se recuperando de torções no tornozelo. Ambos fizeram tratamento de forma intensiva nos últimos dias, mas, de acordo com a apuração do UOL, a dupla fica de fora até da lista de relacionados, não vai nem sequer para o banco de reservas. Um provável Palmeiras com 3 zagueiros, Vitor Reis, Gustavo Gomes e Murilo, Mike na direita, Caio Paulista na esquerda, Aníbal Moreno, Veiga e Felipe Anderson no meio, com Rony e Flaco Lopes. Contei para vocês pela manhã que o Palmeiras não vence o Flamengo por diferença de 3 gols há 45 anos. É esse o resultado que o Palmeiras precisa para passar às quartas de final da Copa do Brasil. Se vencer por 2 gols de diferença, leva a decisão para pênaltis. O grande problema é que os pênaltis não têm sido uma solução para o Verdão. Nos últimos 10 confrontos de pênaltis, o Palmeiras só venceu 1. Bora falar agora sobre mais dinheiro pro São Paulo. Tricolor quem vai embolsar nos próximos dias 15 milhões de reais com a transferência do Gabriel Sara, do Norwich, da Inglaterra, para o futebol turco. Vai assegurar também, ou pode assegurar também, mais 4 milhões e meio de reais com o atacante David Neres. É que o jogador que pertence ao Benfica pode se mudar para o Napoli, numa negociação de 153 milhões de reais. São Paulo não detém percentual dos direitos do David Neres, mas, por conta da formação do atleta, garante 3% com um mecanismo de solidariedade. Todos os clubes que participam da formação dos atletas ficam com percentuais de vendas futuras. Esses 3%, em cima de 153 milhões de reais, equivalem a 4 milhões e meio, que somados aos 15 milhões da venda do Sara, garantem praticamente uma folha inteira de salário do São Paulo. 15 mais 4, estamos falando de 19 milhões e meio de reais. São Paulo gasta basicamente isso com sua folha salarial durante um mês. Quero contar agora que o Vasco da Gama precisa negociar jogadores
para contratar reforços, pelo menos foi o que garantiu Marcelo Santana, diretor executivo de futebol do Vasco. A avaliação do Cruz Maltino é de que não dá para encarecer ainda mais a folha salarial. Dessa maneira, o Vasco trabalha para negociar pelo menos 5 atletas. E ao sair com esses jogadores, o Vasco tem flexibilidade, tem folga, tem fôlego no seu caixa para contratar novos atletas. O Praxedes é um bom exemplo. Contei para vocês que ele ganha na casa dos 420 mil reais mensais. O Vasco sugeriu ao Red Bull Bragantino a devolução do atleta que está emprestado até dezembro. O Red Bull disse que não. O Vasco assegura ter conversas com o Atlético Paranaense, além de outros interessados no Praxedes, que tem só 22 anos de idade. Também fazem parte dessa lista de atletas dispensáveis: Galdames, Eric Marcos, Rossi e Serginho. Se o Vasco conseguir negociá-los, vai buscar substitutos na janela que se encerra em 2 de setembro. Só para arrematar, queria contar que o Vasco, ao eliminar o Atlético Goianiense com gol por vitória por 1-0, com gol de Lucas Piton na noite dessa terça-feira, garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, assegurando também um prêmio de 4,5 milhões de reais prometido pela CBF. Hora de falar sobre Tabata, que está a caminho do Internacional. Negociação bastante avançada. Faltam detalhes burocráticos para que o jogador, que pertence ao Palmeiras, seja anunciado pelo Colorado. Empréstimo de uma temporada com opção de compra. Há algumas metas previstas nesse vínculo que podem transformar esse empréstimo em obrigação. Não sei ainda as metas, mas só para vocês entenderem, basicamente se ele conseguisse, por exemplo, cumprir 50% dos jogos, o Internacional seria obrigado a comprá-lo. É dessa maneira que costumam ser amarrados esses empréstimos com obrigação de compra, desde que metas sejam batidas. Ao longo dos últimos dias especulou-se que o Tabata poderia voltar para o mundo árabe. Conversei com ele na noite dessa terça-feira e ele assegurou que não existem tratativas com clubes sauditas do Oriente Médio. Enfim, as tratativas eram com o Internacional e ele ainda não cravava o acordo com o Colorado na noite de terça, mas as coisas avançaram nas últimas horas e há otimismo pelos lados do Inter. Só para completar, vale a lembrança de que o Tabata tem 28 jogos, 13 gols e 7 assistências na passagem dele pelo Qatar, esse C-time do Qatar, onde ele inclusive terminou na seleção do campeonato. A opção de compra para os Qatares era de 5 milhões de dólares, acho que não deve fugir muito desse valor na negociação com o Colorado. Quero completar o noticiário do Inter informando que o Fabrício Bustos, lateral direito, está de saída mesmo do Inter, vai jogar no River Plate, acordo até 2027. Bora falar agora sobre o Flamengo com uma disputa pelo zagueiro Fabrício, que pode se despedir do rubro-negro na noite dessa quarta-feira, na partida contra o Palmeiras. Ele já deu sim para uma proposta do Rennes e o staff do jogador foi avisado pelo clube francês que nos próximos dias apresentará a proposta ao Flamengo de 13 milhões e meio de euros fixos, mais 1 milhão e meio de euros em bônus. É a mesma proposta que o Flamengo aceitou alguns dias atrás do West Ham. Na oportunidade, o acordo só não aconteceu com o West Ham porque o Fabrício Bruno entendeu que a proposta salarial do clube era pequena. Diante desse cenário, tudo se encaminha para que ele se torne reforço do Rennes, certo? Mais ou menos. É que o West Ham promete tentar reabrir conversas com o atleta. O Zuma, zagueiro que está indo para o futebol saudita, abre um espaço na folha salarial do West Ham. E é com essa grana que o time inglês pretende melhorar a proposta salarial para convencer o Fabrício Bruno a se mudar para lá. Até por isso, o Flamengo pode acabar se beneficiando desse duelo, dessa disputa entre clubes ingleses e franceses para tentar um aumento nesse acordo, 13 milhões e meio fixos, mais 1 milhão e meio de reais, 1 milhão e meio de euros em bônus. Essas são as tratativas, são os valores da negociação. Só para completar sobre o Fla, de acordo com jornalistas que cobrem o futebol na América do Sul, Jorge Mora, meio atacante de 18 anos de idade que pertence ao Sol de América, interessa ao Flamengo. Mas o presidente desse clube paraguaio assegurou que as tratativas com o Fortaleza estão em estágio avançado, compra de 80% dos direitos econômicos. Ele até admite que o Flamengo procurou, mas parece estar chegando atrasado nessa parada. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que está à procura de interessados na compra de Pedro Raul. Aí você deve estar pensando, mas Nicola, ele não acabou de chegar? Pois é, chegou recentemente a um custo altíssimo de 5 milhões de dólares, que equivalem a mais de 26 milhões de reais. O Corinthians admite tomar prejuízo para se livrar do Pedro Raul. Tudo porque o contrato dele é dos mais longos, até dezembro de 2028, salário de 700 mil reais por mês e um desempenho pífio.
Desde que ele foi contratado, esteve em campo em 25 partidas com apenas 3 gols. Hoje é reserva mesmo com a ausência do Yuri Alberto. Ramon Dias tem utilizado o Giovani, pode inclusive escalar um outro tipo de esquema, mas sem contar com o Pedro Raul. O grande problema é achar interessados no atleta. Nesse momento o Corinthians não tem nem sondagem, nem proposta de compra ou de empréstimo pelo centroavante. Só para completar em relação ao Timão, tratativas com a LDU pela compra de Alex Arce continuam. O clube equatoriano recusou a segunda proposta do Corinthians de 4 milhões de dólares, mas o Augusto Melo pretende aumentar essa oferta para contratar o mais rápido possível esse centroavante paraguaio que é chamado no seu país de Haaland Paraguai. Temporada muito boa com a camisa da LDU, 25 jogos e 20 gols. Na temporada passada pelo Independiente Rivadavia, outros números, também números muito bons. É por conta disso que o Corinthians insiste em sua contratação. Só para arrematar, contar que o Timão emprestou o zagueiro João Pedro Choca ao Ceará, empréstimo até o fim da Série B. Atleta de 20 anos que havia participado do título da Copa São Paulo de Juniores no início do ano. Já Arthur Souza, outro que veio das categorias de base e que entrou na justiça para pedir a rescisão de contrato com o Corinthians, enfim reapareceu no Instagram. Ele postou uma foto treinando ao lado de um preparador físico particular de Brasília. Curtiu o vídeo? Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra. Tchau!